E aí, galerinha, como é que vocês estão? Maravilha da natureza! Espero que vocês estejam aí relaxadão, tranquilo aí no seu assento, aí no seu reduto de estudos, preparado para continuar o estudo dos fenômenos térmicos. Hoje, galera, nessa aula a gente vai falar da dilatação térmica dos sólidos. A dilatação, galera, é uma das consequências da variação da temperatura de um corpo. Então a gente viu na aula sobre temperatura que é a grandeza que mede o nível de agitação das moléculas. E quando a gente aumenta a temperatura, quer dizer que nós estamos aumentando o nível de agitação das moléculas. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, quando o nível de agitação das moléculas aumenta, a tendência é essas moléculas se afastarem umas das outras. Então, nós temos uma dilatação, né, das dimensões desse corpo, aumento das dimensões desse corpo. E, em geral, há uma substância que é aquecida, ela dilata, certo? Ela aumenta as suas dimensões. E quando ela esfria, ela contrai. Ok? Diminui as suas dimensões. A gente pode particionar o estudo da dilatação em três situações. A dilatação linear, que considera-se apenas o aumento do comprimento. A dilatação superficial, que é quando a gente deve levar em consideração a dilatação da área. E a dilatação volumétrica, que é o que de fato acontece com todos os corpos, quando eles dilatam e contraem. Tá? Mas, Gans, por que eu posso particularizar em linear e superficial? Olha só, galera, pensa aqui comigo. Vamos dar um exemplo clássico que é do trilho dos trens. O trilho do trem ele tem um espacinho entre um e outro. Esse espaço se chama junta de dilatação. Por que existe esse espaço? Justamente porque o trilho pode aumentar ou diminuir o seu comprimento. É aí que o cara tem que se preocupar, não se o trilho vai ficar mais gordo ou mais magro. É o comprimento. Então, dilatação linear. Aqueles fios de alta tensão que a gente vê nas estradas que tem aquela barriguinha. Aquela barriguinha não é à toa. Aquela barriguinha é porque o fio ele contrai e expande, dilata, né, dependendo da variação da temperatura ambiente. Então ali o que interessa para o cara? A dilatação do volume desse fio? Lógico que não. É a dilatação do comprimento. Agora imagina que você vai fazer um piso. Você já deve ter ido aí em postos de combustível que tem aquele concretão. Às vezes até na tua casa tem aquele concreto aparente que tem umas risquinhas assim. Aquelas risquinhas ali não é só para ficar bonitinho não. Aquela risquinha se chama junta de dilatação. Por quê? Porque o concreto ele também contrai e dilata. Então aquela linhazinha ali é justamente para ter espaço para o concreto dilatar. No caso do piso, o que importa é a área, não é? Se não é só linear, tem que ser em duas dimensões. Então, aí a gente teria a dilatação superficial da área. E quando não pudermos particularizar, né? Aí a gente trata volumetricamente. Por exemplo, encheu um petroleiro, né? Lá na Rússia, certo? Com tanques lá, com galões de petróleo. Aí eles vêm aqui para o Rio de Janeiro, que é muito mais quente. Meu, tem que pensar na dilatação volumétrica das paradas, senão é perigoso arrebentar tudo, tá bom? Então a gente pode particularizar. Ô Gans, como eu vou saber? É no feeling, meu amigo. Você vai ter que perceber qual que é das dilatações que você deve considerar. Maravilha? Vamos começar falando da dilatação linear, tá? Do comprimento. Então suponha que aqui a gente tem uma barra, certo? Metálica. Quando a gente esquenta essa barra, ela dilata, aumenta o seu comprimento. Aqui a gente tem algumas medidas que importam. Aqui está o L0, que é o comprimento inicial. O comprimento inicial tem uma influência no tanto que a barra dilata quando ela é aquecida e o tanto que a barra contrai quando ela é resfriada. Esse L é o comprimento final, é aonde chegou o tamanho dessa barra. E aqui a gente tem o ΔL, que é a variação do comprimento, beleza? É o tanto que o comprimento mudou, é a variação do comprimento. A gente pode determinar que com a variação da temperatura, nós temos essa expressãozinha que permite nos determinar a variação do comprimento. ΔL, variação do comprimento, é o L0,
vezes o alfa vezes o delta teta. Quem que é esse alfa? Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. É o que caracteriza o material. Quanto maior o seu valor, mais a bagaça dilata quando esquenta, mais a bagaça contrai quando esfria. E o delta teta é a variação da temperatura. Então essa expressãozinha, sugiro que você anote aí na sua caixinha de ferramentas, que é muito importante. Aqui eu tenho só uma tabelinha com alguns valores de coeficiente para a gente perceber que os coeficientes eles são muito pequenos, tá vendo, galera? Então o que acontece? A dilatação não é visível a olho nu, mas ela está rolando. Temos que levar em consideração. Olha só os coeficientes de dilatação do vidro comum e daquele vidro que a gente pode pôr no forno. Como o coeficiente do vidro pirex aqui é menor, a gente pode pôr ele no forno, com aquelas formas, né, para fazer torta, sei lá, bolo, caramba, porque ele não dilata e contrai muito. Tá vendo o coeficiente dele como ele é menor? Então você põe o vidro comum, é perigoso trincar, quebrar. Esse vidro aqui já suporta, belezeira? Então aqui a gente tem alguns coeficientes de dilatação. A unidade é graus Celsius a -1, beleza? Como que a gente chega nessa unidade? Se você pegar aquela equação ali do ΔL e isolar o alfa e colocar as unidades, você vai perceber que ficaria 1 sobre graus Celsius, que é graus Celsius a -1, belezeira? Muito bem. Agora, e quando a gente tem que levar em consideração a dilatação em duas dimensões? A dilatação superficial. A parada é praticamente a mesma. Olha que louco. Aqui a gente tem uma área inicial. Aqui variamos a temperatura, chegou numa área final. E a variação da área, olha a fachada da equação como é muito parecida. ΔA, variação da área, é a área inicial. Esse coeficiente beta vezes delta teta. Gansô, quem que é esse beta aí, fofô? O beta é o coeficiente de dilatação superficial. É quando nós formos tratar da dilatação da superfície, nós temos que usar o beta. E o beta, ele vale 2 vezes alfa. Perceba que o alfa está relacionado à dilatação em uma dimensão. O beta em 2 dimensões da área, então o beta é 2 vezes alfa. Sacou a jogada? E espero que você já esteja percebendo o que vai acontecer com o volume, né? Se a gente tem um cubo de volume inicial V0 e promovemos a variação da temperatura, vai variar o volume vai mudar. Aqui eu estou considerando a dilatação do volume. Como que você imagina que ficaria a equaçãozinha da variação do volume? Muitíssimo parecida com as outras duas, só que aqui é a variação do volume inicial, o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, é a letra gama, parece um peixinho nadando pro inferno, e aqui a variação da temperatura, beleza? Esse gama, olha o nome dele, coeficiente de dilatação volumétrica. E quanto que ele vale? Pensa aí na tua cabeça, compara com o beta. 2 dimensões, 2 vezes alfa. 3 dimensões, 3 vezes alfa. É justamente isso daí, belezeira? Então, essas são as 3 maneiras de particionarmos a dilatação dos sólidos: linear, superficial e volumétrica. Ok, galera? Anote essas 3 equações. Se você quiser determinar o volume final, muito simples, pega o volume inicial e soma o tanto que dilatou o volume, tá? Se você quer o comprimento final da barra, pega o comprimento inicial e soma o ΔL, e a área final, pega a área inicial e soma a variação da área. Fechou? Então essa é a dilatação dos sólidos. Na próxima aula nós vamos ver a dilatação dos líquidos. Valeu, galera! Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima. Valeu!